Muito boa noite a todos. É tão bom ver esta sala, vou chamar-lhe de sala, apesar de estarmos ao ar livre, tão composta, com tanta gente. É tão bom quando conseguimos tirar um pouquinho do nosso tempo para nos reunirmos e esquecer aquela história, aquela desculpa de eu tenho uma vida muito corrida, não é? Então faz muito sentido, sobretudo quando a festa é sobre a literatura e principalmente quando temos Itamar Vieira Júnior connosco. Mais uma grande salva de palmas, por favor. É uma grande responsabilidade estar aqui. Eu tento ser o mais honesta possível. Não estava previsto ser eu a conduzir esta conversa, no fundo. Não é uma entrevista, é uma conversa. Não estava previsto, mas eu aceitei o desafio, fui assim apanhada de surpresa. Portanto, desde já, as minhas desculpas por qualquer coisa aqui que possa acontecer da minha parte. Itamar, muitos parabéns e muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui. É um prazer ver tanta gente reunida para falar de livro, de literatura, celebrando os autores, os leitores, celebrando a literatura brasileira. Muito obrigado por estarem aqui. Eu acho que podemos começar, se calhar, pela sua infância, Itamar. Há uma história de grande proximidade com a literatura desde muito cedo, é assim? É assim, desde cedo a literatura faz parte da minha vida. O que é um pouco estranho que tenha feito parte tão cedo, porque eu não vim de uma casa de leitores. Livros não eram objetos que estavam presentes na minha casa. Mas eu não sei o que é que aconteceu na minha vida, que desde que eu aprendi a ler, a escrever, a leitura, a escrita, passou a fazer parte da minha vida de uma maneira muito intensa, sem que eu me perguntasse por que isso, né? Sem que eu associasse também isso à atividade de escritor. Era uma coisa que simplesmente existia e não podia ser de outra maneira. Mas isso nunca ocorreu, não foi algo proposital, era algo instintivo, quase que natural, que surgiu. Em que momento é que existe aquele clique e o Itamar percebe, é isto que eu quero fazer da minha vida, eu quero escrever, não é? É daí a importância da leitura em casa a partir da infância. Eu fui alfabetizado por uma vizinha, professora Marlene. Sei. E ela me ensinou a ler e escrever e já me ofertava livros para a infância. Eu não lembro exatamente qual foi o primeiro livro que eu li, mas eu tenho uma memória que às vezes aponta para às vezes aponta para outro. Eu lembro, não sei, aqui tem muita gente da minha geração, assim, então, não sei se vocês lembram de um livro da Heloísa Penteado chamado Lúcia, Já Vou Indo. Olha, algumas ali levantaram a mão aqui. Pois é, eu lembro desse livro com muita clareza. Faz uns 3, 4 anos, eu até procurei saber se ele ainda estava em catálogo e tudo. E aí descobri que continua sendo publicado, conquistando muitos leitores. Eu até comprei, dei de presente, porque eu tenho boas memórias desse livro. Mas foi especial um livro da Lúcia Machado de Almeida, que se chama... Aí eu vou perguntar, pode levantar a mão quem leu. O Caso da Borboleta Atíria. Olha quantos leram. Eu li este livro... E, para mim, foi uma coisa... eu deveria ter 8 anos. Eu li esse livro e fiquei assim maravilhado, porque eu vivia num lugar que tinha uma área verde atrás, tinha um quintal, a gente chamava de quintal. E tinha... era um lugar mal cuidado, às vezes o mato crescia, e tinha todos aqueles seres ali, né? Aqueles insetos, borboleta, formiga, besouro... E aqui eram apenas bichos, né? Eram bichos insignificantes até, porque ensinavam a gente podia pisar numa formiga, né? E aí eu li aquele livro da Lúcia e ela, claro, ela transforma esses animais em personagens, ela humaniza, né? Transfere humanidade para eles, mas ela cria um mundo tão rico, tão vasto,
que aquilo me tocou de uma maneira tão profunda que eu disse, eu quero fazer isso, eu quero escrever, igual a Lúcia escreveu. Né? E aí eu me lembro que, depois dessa história, eu escrevi uma história muito parecida com a que ela tinha escrito, só que eu escolhi os bichos que ela deixou de fora. Né? E aí foi assim que começou a coisa para mim. Escrever se tornou isso, tentar reproduzir, replicar o maravilhamento que a leitura me causava. Algumas leituras, muitas leituras ao longo da vida me causaram. Era essa vontade de repetir, de replicar esse estado de maravilhamento que as leituras me proporcionavam. E a questão da inspiração, Itamar, a inspiração continua a chegar de momentos da vida real, daquilo que o rodeia? Continua a ser assim? Continua. Eu acho que quanto mais próximo da vida, acho que mais chance mais significado passa a ter o que você escreve, né? Eu penso eu vejo aqui, estava conversando antes de chegar aqui na tenda, estava conversando com minhas colegas escritoras que passaram por aqui mais cedo, a Dia Nobre e a Lília Guerra, e eu penso que, para mim, para elas, para os autores que eu conheço, o mundo é uma grande fonte de inspiração. Né? A vida é muito... acho que, às vezes, eu me sinto muito humilde perto da vida, porque a vida acontece as coisas mais mirabolantes no mundo, né? A gente nem imagina. E eu tento, no fundo, acho que o escritor, ele é um grande observador. Ele observa o mundo à sua volta, ele contempla esse mundo. Não é? Vai ao detalhe. Ele contempla tudo isso de uma maneira detida. E, às vezes, no frenesi da vida, a vida correndo, a gente com 1001 atividades, a gente não tem tempo de pensar, de refletir sobre aquilo. E a leitura e a escrita permite que a gente contemple a vida de uma maneira mais detida. A escrever é um pouco isso. Mesmo criando mundo, universos, personagens, mesmo tendo tudo aquilo como algo que faz parte de uma dimensão da sua vida que é real, que é a imaginação, embora ela não possa ser compartilhada de outra maneira, que não seja contando essas histórias ou escrevendo essas histórias com outras pessoas, mas é uma dimensão que faz parte da vida de todo ser humano. Todo ser humano é capaz de criar ficção, elaborar ficção. O Antônio Cândido dizia, tem um ensaio dele muito bonito, que eu gosto muito, que se chama O Direito à Literatura. E, nesse ensaio, ele chama tudo... Ele que era um crítico bem conservador, ele diz que literatura é tudo. São as histórias que se contam de geração em geração numa mesma família. Ele diz que o indígena, quando vai caçar, o canto daquele indígena narra uma história, é literatura. E ele diz que todo ser humano é capaz de sonhar. E aí ele está falando do sonho literal, né? Daquele estado que a gente... de imaginação, que a gente adormece e uma história é contada aqui dentro. E, se todo mundo é capaz de elaborar ficção, é por isso que nós temos o direito à literatura. Ninguém pode viver sem arte, sem a possibilidade de fruir, sem a possibilidade de expandir o seu pensamento, os horizontes humanos. E esta é uma maneira de se alargar a nossa vida, né? É vivendo outras vidas. É isso que a literatura permite. Para nós, leitores, eu falo como leitor, né? E para quem escreve também. Escrever é parte dessa capacidade de observar o mundo à sua volta. É uma necessidade? É uma necessidade. Eu acho que, quando eu escrevo, eu me sinto... Muitos autores falaram isso. Parece um pouco clichê. Mas eu vou ser bem... Eu estou falando com o coração, falo de uma maneira sincera. Para mim, escrever é viver outra vez, é estar vivo, é me sentir vivo. Porque existe essa vida, mas a gente é um grão de areia num universo tão imenso e vasto, e tanta coisa acontece no mundo. A leitura, a escrita, permite a gente viver muitas vidas.
Então, é como se essa vida tomasse uma amplidão que nos alimenta. Escrever é estar vivo, né? Uma vez me chamaram para compartilhar um pouco disso com interessados em escrita, jovens escritores, pessoas que estavam ali despontando na escrita, e eu tinha que dar um nome a essa oficina. E eu me lembrei de uma entrevista da Clarice Lispector, que é muito famosa, que ela deu no ano que ela morreu, para o Jaime Lerner, num programa da TV Cultura. E ela diz assim, ela está lá, misteriosa, é quase uma personagem, né, falando com o repórter, e ela diz assim, e ele pergunta assim, e quando você não escreve? Ela diz, quando eu não escrevo, eu estou morta. Bom, ela foi pelo lado trágico, né, de pensar que quando não escreve estava morta. Bom, se não escrever é estar morta, escrever é estar vivo. Isso. Eu fui pelo lado positivo, é se sentir vivo. E é isso, porque você vive muitas vidas a partir da escrita. Assim que, da mesma maneira, o leitor, quando ele se entrega a uma leitura, ele é capaz de viver muitas vidas ali, né? Ele vive a vida das personagens, isso alarga seu horizonte, isso humaniza o leitor, né? Eu posso falar mais sobre esse aspecto mais à frente, sobre esse papel que não é bem uma função da literatura, mas que vem a reboque, que é essa possibilidade de se humanizar, né? De tocar a humanidade de outros e alargar nossos horizontes mesmo. Nós podemos chegar lá já, se quiser. Ou seja, o mundo mudou, não é? É verdade. Mesmo que a literatura seja ficção, existe um aproveitamento, digamos assim, de quando se escreve, passar mensagens importantes, mesmo que elas estejam ali nas entrelinhas. Existe essa preocupação, de alguma maneira, tendo em conta este tempo contemporâneo que nós vivemos, ou não? Bom, eu penso que nós que estamos escrevendo, todos que escreveram ao longo da história, e nós que estamos escrevendo nesse momento, estamos pensando e refletindo sobre o nosso tempo. Bom, se estamos pensando e refletindo sobre o nosso tempo, estamos fazendo isso de diferentes maneiras, né? E como é que isso o fato de escrever, de criar, da criação artística, né, do ato de escrever ser uma criação artística, talvez esse não seja o propósito mais imediato, transmitir uma mensagem, elaborar um tema para se narrar. Eu acho que, pelo menos comigo, as coisas não acontecem dessa maneira. Um ser humano, ele é um mundo. Um ser humano, ele pode ser um universo inteiro, cabe dentro dele, né? E criando personagens e contando a vida das suas personagens, acho que, se você for sincero, se você tiver uma dimensão do que está fazendo, muita coisa pode aparecer dali. E a gente não vai aprender com a história ou ser tocado pela história se ela tiver uma lição ou alguma mensagem moral. Acho que isso não é possível, não acontece. A gente vai ser tocado pela história, vai se deixar levar por ela e vai refletir a partir dela, se a gente entender a vida tal qual ela é, né, em toda a sua complexidade, num mundo que não é um mundo binário, não é um mundo dividido entre bem e mal, não é um mundo dividido entre direita e esquerda, é um mundo complexo que envolve global, né, que envolve a nossa humanidade e perspectivas diferentes de olhar esse mundo também. O que é o mundo para mim, às vezes não é para você, que vem do outro lado do oceano. Muitas coisas se tocam, mas podem ter perspectivas diferentes. E se a gente for pensar numa comunidade indígena na Amazônia ou numa aldeia em qualquer país africano, isso ainda pode ser mais complexo, né? Ou seja, é isso que a leitura nos permite, é isso que a literatura permite que a gente viva, é fazer uma leitura e, às vezes, deixar nossos pré-julgamentos, julgamentos, todos de lado, para entender o mundo a partir da perspectiva que nos é apresentada. E compreender que não há uma única verdade, né? Há o ser humano e toda a sua infinidade de possibilidades, de complexidade.
O Itamar, quando escreve, existe uma fase mais ou menos egoísta em que escreve apenas para si e ama de coração tudo o que está a fazer e depois lembra-se do público e vai adaptando, pensando também no leitor? Essa é uma pergunta difícil. Vou tentar responder. Eu acho que a história nasce da gente. Nasce aqui. E não tem como... Sou eu que conheço as personagens, sou eu que vou entender pelos caminhos por onde elas passarão. Elas nascem da gente. Mas o ato de escrever, o ato de registrar, já é um ato de comunicar. Eu vou remontar lá, vou voltar à nossa humanidade, né? Os seres humanos, muito tempo atrás, 40 mil anos atrás, quando eram nômades, habitavam ali as cavernas, começaram a registrar imagens, histórias. Não existia nenhum alfabeto sistematizado, mas registrava as pinturas rupestres, quem já viu, ali é uma sequência que às vezes a gente pode chamar de história, né? Uma sequência de eventos que está representada ali, foi registrado. O ato de escrever vem daí, a vontade de registrar, de dar um sentido a tudo aquilo. A oralidade era importante, mas alguém percebeu que ela podia se perder de uma pessoa para outra e decidiu registrar tudo isso na parede das cavernas, né? Que era uma maneira de perpetuar. Quando a gente escreve, as histórias estão aqui acontecendo o tempo todo. Mas quando a gente escreve, a gente registra isso. Ou seja, e o ato de registrar ele está ali implícito nesse ato a vontade de comunicar algo. E a gente vai comunicar isso para o outro. Nunca sabemos quem é, né, esse outro. A priori é quem está mais perto da gente, que gosta de ler. Depois isso vai se replicar para outras pessoas. Mas eu registro. Agora, eu compartilho. Agora, eu acho que tem um pouco de ato egóico nesse processo todo. Eu, por exemplo, não gosto de compartilhar, de falar sobre o que eu estou escrevendo enquanto eu estou escrevendo. Porque, se eu ainda não sei como tudo aquilo vai se resolver, eu preciso preservar, né? De alguma maneira, a história. É um ato solitário, de alguma maneira. Ato solitário, escrito. Mas a leitura também. A gente pode até conversar sobre o que lemos depois. Eu admiro muitas pessoas que conseguem fazer uma leitura coletiva, às vezes. Ler junto mesmo, não é sentar depois para discutir, que é maravilhoso também poder falar sobre o que lemos e replicar nossas interpretações. Mas é ler e fruir junto daquilo. É uma coisa rara. Eu vejo, às vezes, casais fazendo isso, mas não é uma coisa muito comum. A escrita é solitária, a leitura também é solitária. Mas ainda bem que é, né? Porque isso aí respeita uma dimensão da nossa vida. Todos nós precisamos de solidão para pensar, precisamos do ócio, precisamos do tédio para criar. Né? Isso faz parte da natureza humana. E que bom que, num mundo hiperconectado como o nosso, que a gente é bombardeado por mensagens, notícia, a todo momento, cada um carrega seu computador no bolso. Né? Isso, hoje, a vida é isso. A gente ainda se permite passar algumas horas solitários, né? Criando, contemplando, porque, do jeito frenético que as coisas acontecem, que as notícias chegam, a gente não tem tempo nem de refletir adequadamente sobre aquilo. E escrever permite que a gente contemple. Ler permite que a gente contemple. E não me venham com leitura dinâmica, porque é ler de verdade, né? Ler demanda um tempo. Por mais que a gente queira ler todos os livros de uma biblioteca, a vida não vai ser suficiente para isso. Então, escolham bem suas leituras e leiam detidamente. Não fiquem preocupados com quantos livros lerão por ano. Leia, se entregue a um livro. Né? Você pode levar uma semana, mas pode levar um mês. O importante é que você se entregue e extraia daquela leitura o máximo que você puder.
mas é algo egóico, é algo que a gente Está ali. não compartilha. Vai compartilhar no momento adequado, Claro. porque pede isso. É como um bolo. Olha, eu fiz uma comparação agora do nada. Mas o bolo, a gente segue a receita. Sim. Ninguém sabe se vai ficar bom. A gente não vai oferecer um bolo para. A gente pode até dizer, não estou preparando o bolo. Sim. Mas se o bolo não crescer, se o bolo solar, a gente não vai ter até vergonha de oferecer. É a mesma coisa. Você vai dizer, eu estou preparando um bolo, mas só vai entregar o bolo para as visitas quando esse bolo estiver prontinho, fofo, saboroso, né? E aí você entrega. Enquanto isso, é apenas um projeto. Com o livro é a mesma coisa. Com então, o livro é a não é? mesma coisa. Agora, o Itamar é muito generoso. Fale-nos um pouco daquilo que é a sua relação com esta nova geração de escritores, dessa proximidade que eu sei que tem com uma nova geração de escritores, essa preocupação, não é? Acho que é importante as pessoas perceberem esse outro lado, não é, da generosidade do Itamar, que não se fica por ele próprio, não é? Vai além disso. As pessoas são generosas comigo também. Primeiro, os leitores que se aproximaram de mim a partir dos meus escritos, só isso eu tenho viajado já há algum tempo muito, participado de feiras, e as pessoas me perguntam, você não cansa? Eu digo, gente, eu passei a vida toda lendo, escrevendo, mas não tinha com quem compartilhar isso dessa maneira, né? Mesmo meus irmãos gostam de ler, mas às vezes não líamos o mesmo livro ao mesmo tempo e não podíamos conversar sobre ele. Aqui não, as pessoas se reúnem para falar sobre histórias, né? Ouvir sobre e tem um momento depois do autógrafo, cada um falando sobre suas impressões. Isso é algo bom, prazeroso. Então eu sinto que a vida é generosa comigo. Né? A literatura tem sido generosa comigo. O público também. O público também. E sem contar nos companheiros de escrita, Claro. que estão aí também. Cheguei ali, eu disse, preciso tomar um cafezinho antes de subir lá para conversar com a Conceição. E aí encontrei minhas amigas Dia Nobre e Lília Guerra, que passaram aqui antes. E conversam comigo e falam da vida, de literatura. Não deixaram nem eu pagar o café. Como é que não Olha! gosta disso? Né, Dia? Não deixaram nem eu pagar o café. Ou seja, De manhã também falamos até da guerra da Somália, não foi? falamos, Pois conversamos. Eu falei de uma escritora somali, que eu não me lembro o nome, mas lembrei o nome do livro dela. E dizendo que assim, é um lugar que eu nunca estive, que eu tenho interesse, que eu tinha lido O Pomar das Almas Perdidas, chama o livro. E que eu li esse livro há muitos anos, dessa escritora somali, e ela a Conceição me falando das coisas que ela já viveu como jornalista. Vocês nem imaginam. Não sei se vocês assistiram à mesa dela, e ela teve a oportunidade de contar um pouco dessa história de 30 anos de carreira, e ela na linha de frente de tanta coisa, né, experimentando tanta coisa. E aí meus companheiros das letras são assim. Eu acho que o Brasil é um lugar que sempre nos deu grandes escritores, né? Escritores que marcaram a história da literatura brasileira, que são lidos, são apreciados, são estudados até hoje. Eu vou citar, a começar pelo Machado de Assis, né? Que eu acho que é quase uma unanimidade. Uma vez eu achei um artigo de um escritor que resolveu desancar o Machado de Assis, quase mais de 100 anos depois dele morto, e dizer que o escritor era uma farsa. Mas, enfim, por isso que eu digo, é quase uma unanimidade. Mas é isso, o Brasil tem essa história de grandes autores, né, que fizeram a literatura brasileira, contribuíram para a literatura de língua portuguesa. E a gente vive esse momento, que é um momento especial da nossa história. O que acontece na literatura hoje, eu acho que é uma mudança que acompanha o que está acontecendo na sociedade. E a gente tem uma literatura brasileira mais diversa, temos mais mulheres escritoras, temos mais pessoas negras e indígenas escrevendo,
temos pessoas de regiões diferentes, escrevendo, sendo lidas, publicando best-sellers, livros que são bastante lidos. Hoje mesmo, pela manhã, eu fiquei muito feliz. Estava lendo o jornal, e aí, falando da Socorro Racioli, que a Socorro publicou um romance, o primeiro romance dela, em 2014. Ano passado, esse livro publicado em 2014, mais o romance recente, se tornaram best-seller, e ela tem sido lida, celebrada, tem participado de tantas festas literárias. Ela é do Ceará. Ou seja, assim, é um momento muito especial da nossa literatura. Eu acho que a literatura está mais diversa. Acho que há muito tempo os brasileiros não liam tantos autores nacionais como neste momento. Há uma proximidade maior. Né? Acho que há uma identificação dos leitores com a literatura brasileira que está sendo publicada neste tempo. Uma identificação maior por conta dessa diversidade. Minas mesmo tem... Todo mundo já ouviu falar na Carla Madeira, né? Sim. É um fenômeno de escrita, de venda, tem um público leitor enorme. Ou seja, é um momento muito novo, muito especial, e que bom. Como é que não é generoso se a gente está acompanhado de toda essa gente, né, e sendo acolhido dessa maneira? Sem dúvida. Né? Que daí para melhor. Eu espero que cheguem mais autores, mais leitores, né, para transformar a literatura brasileira numa grande festa. Mas mesmo. Itamar também é um fenómeno, não é? Já vendeu mais de, pelo menos, 1 milhão de exemplares, tanto quanto sei. É o que noticiam. Eu confesso que... Vamos acreditar. Vamos acreditar. Mas isso é um bom sintoma, não é? Mas vamos aos prémios agora. Eu acho que é muito importante. Estamos aqui diante de um expoente máximo da literatura brasileira, e não só, que venceu também o Prémio Leia, em Portugal, o Prémio Oceanos, não é? Ainda o Jabuti, por 2 vezes, certo? Uhum. Corrija-me se eu estiver errada. Sim. Qual é o significado do prémio? Ele vai o quê? Vai valorizar o trabalho de bastidores? É o quê? Eu ainda não compreendi bem o significado que os prêmios têm, né? Eu acho que o prêmio... no caso do Prêmio Leia, Conceição, vou ser bem honesto. Quando eu encaminhei o livro para o Prêmio Leia, eu já tinha publicado 2 livros de contos. Okay. Eu não tinha uma editora para publicar o livro. E encaminhei o livro. Foi uma coincidência, uma grande coincidência. Porque, quando eu disse, o livro está pronto, eu já tinha revisado muitas vezes, e aí eu disse, vou ver o que é que posso fazer com esse livro para tirar da gaveta e me dedicar a outros projetos de escrita. E aí aconteceu que tinha o Prêmio Leia. Eu mandei para o Prêmio Leia. Eu me lembro... Essa história é bem engraçada, porque hoje não mais, mas o Prêmio Leia exigia da gente enviar o livro de forma física. Então, eram 2 tomos, uma postagem internacional. Eu fiquei 1 hora na fila dos Correios, e aí, quando me deram um preço, eu disse, nossa, é caro. Será que vão ler esse livro? Né? Eu podia dar um outro destino para esse livro. Mas eu já estava lá, já tinha enfrentado a fila e resolvi encaminhar. Sim. Mas era porque eu não tinha uma editora no Brasil. E aí foi uma boa surpresa, não é? Mandei para o Prêmio Leia. 6 meses depois, o Manuel Alegre, que é o presidente do júri, ainda hoje, me ligou para dizer que o livro tinha vencido o prêmio. Mas eu não tinha muita noção do que era aquilo, né? Bom, o livro foi publicado, teve uma repercussão forte na imprensa de lá. Acho que isso despertou o interesse da editora publicar o livro no Brasil também. Mas eu fiz por causa disso. Depois, aí vieram outras coisas, né? O livro foi acolhido pelos leitores, pouco a pouco a coisa foi crescendo. Quando chegou no fim de 2020, eu estou falando de Torto Arado, o livro venceu o Prêmio Jabuti, venceu o Prêmio Oceanos, no intervalo assim, de 2 semanas. E eu confesso para você que, às vezes, eu quero ler um livro porque foi premiado. Eu acho que é algo que desperta o interesse de quem lê. Mas, para o autor, eu não sei exatamente o significado disso, né? Se me perguntarem assim, o que é que você
prefere? Se eu tivesse que escolher entre uma coisa e outra, eu vou ser sincero, sem ser demagógico. Claro que eu prefiro leitores, né? Claro que eu prefiro conversar com leitores, encontrar leitores, saber que eu sou lido, e compartilhar essa magia da literatura com eles. O prêmio não tem um significado, um peso. Talvez tenha para as editoras, talvez tenha para o marketing, para quem tem propósitos comerciais, com o autor, com livros, né? Mas eu não entendo o peso de tudo isso para um escritor. Às vezes é algo que vem coroar uma carreira brilhante, Isso. como é o caso de um prêmio Camões, por exemplo, que se ganha pelo conjunto da obra, ou no caso do prêmio Nobel também, né? Que geralmente o autor ele é contemplado não por um livro, mas pelo conjunto da obra. Mas, para mim, eu sou sincero, é bom, acho que é um reconhecimento, mais um reconhecimento do trabalho, que não é muito diferente do reconhecimento do leitor, que se aproxima, que é tocado pela leitura, que diz assim, esse livro me trouxe tantas emoções, né? Eu acho que é algo equivalente, mas não é melhor, nem te faz melhor, nem pior. Tem autores que eu admiro profundamente e passam longe de prêmios, né? De premiações. Por exemplo, já agora? Quem, Por exemplo? Algum desses autores? que passaram longe de tudo isso? Na época do Machado de Assis não tinha prêmios. Não havia. Ele se tornou unanimidade pelo que ele escreveu, por onde os leitores levaram ele, pelos que estudaram a obra dele. Por aí vai, né? A gente consegue. O Itamar é muito acarinhado pelo público, isso é notório, não é? Com a quantidade de gente que aqui está. O que é que as pessoas lhe dizem, normalmente? Falam E coisas tocantes. Primeiro, compartilham coisas engraçadas, mas falam, sobretudo, coisas tocantes. Eu acho que a leitura, isso que nós chamamos de literatura, que é um sistema, é um ecossistema, né? Ele é feito de quem escreve e de quem lê. Não existe uma coisa sem outra. Eu acho engraçado, eu vejo com graça alguns escritores às vezes dizem assim, eu escrevo para mim mesmo. Uma vez eu vi uma escritora falando uma coisa engraçada. Ela disse assim, eu fui numa livraria e me disseram que devolveram o meu livro porque não entendiam o que eu escrevi. E eu disse, agora eu estou escrevendo literatura. Assim, uma visão às vezes distorcida desse processo. Eu já tenho uma compreensão distinta de tudo isso, né? Porque eu sou leitor e eu sei que os escritores que me fizeram leitor me ofertaram mundos e me alargaram a minha humanidade mesmo. E aí quando eu encontro leitores e eles me falam sobre a história, contam, né, suas impressões, eu começo a reviver tudo aquilo que foi escrito, de alguma maneira. Eu sempre digo, o escritor ele empresta o corpo dele inteiro para escrever uma história. Por quê? Porque a história, eu já falei aqui da observação, essa capacidade de observar o mundo à sua volta, isso é importante. A capacidade que nós devemos ter de evocar memórias também. E quando eu falo memórias, não são memórias históricas, memórias familiares, também podem ser essas memórias, mas outros tipos de memórias, memórias afetivas. Quando você vai falar de sentimentos, de amor, de raiva, de ódio, quando você vai narrar uma personagem que chora ou que ri, você está ali evocando memórias para descrever como isso acontece com suas personagens. E, por último, é a nossa capacidade de imaginar mesmo, né? É a imaginação que é humana. Os humanos sonham. O Yuval Harari, que é aquele historiador best-seller, que escreveu um livro chamado Sapiens, que há alguns anos ficou muito conhecido das pessoas, tem um momento no livro que ele fala da revolução cognitiva,
e ele diz que o que distinguiu os seres humanos de outras espécies nesse período de 40 mil anos atrás, que ele chama de revolução cognitiva, foi a capacidade de criar ficção. E ele diz a primeira ficção, ele fala lá, pode ter historiadores que discordam, mas a primeira ficção que nós criamos foi a fofoca. Até hoje as pessoas fofocam. Já tem outros nomes, fake news, tanta coisa, né? Mas até hoje, ou seja, é algo que faz parte da vida humana. E aí, um livro escrito, ele é um objeto. Um livro fechado na estante de uma biblioteca ou na estante de casa é um objeto. Ele está ali acumulando poeira. Ele só vai se tornar uma coisa viva de novo, como foi para quem escreveu, quando for lido, né? E eu não disse que o escritor empresta o corpo dele inteiro para escrever o livro, porque ele se emociona, ele está ali, existe uma profusão de sentimentos enquanto ele escreve, e o leitor vai experimentar a mesma coisa. O leitor vai... Por que vai experimentar a mesma coisa? Porque o leitor precisa emprestar o corpo dele para que o livro viva outra vez. Ele lê com os olhos. Bom, se não pode ler com os olhos, lê com... Né? Hoje em dia existe audiolivro, a gente está lendo da mesma maneira, escutando, lendo, ou então com o tato, né? Se for ler em braille. Mas o que importa é que você está emprestando o seu corpo para isso. É a nossa cabeça que está ali, projetando personagens, imaginando como elas são, encadeando todos os eventos. A gente se arrepia, a gente vibra, a gente sente raiva, a gente chora, a gente ri com as histórias. Ou seja, está emprestando o corpo inteiro para aquela história viva outra vez. Então, isso é muito íntimo, é muito profundo. Estar nesses lugares e encontrar os leitores é meio que, mesmo que eu não conheça o rosto de vocês, quando vocês começam a falar da história ou do livro, é como se nós conhecêssemos há muito tempo. Exato. E tivéssemos um segredo, né? Vivemos algo em comum, que foi a história que foi escrita, né? Então... É algo especial mesmo. É interessante, é profundo. Alguns autores dizem que há um pedaço deles em cada livro que escrevem. No seu caso, isso acontece também ou não? Há aqui qualquer coisa nos seus livros de si próprio também? Com certeza, com certeza. É isso que eu digo, né? Além da capacidade de observar, eu acho que quem escreve evoca a memória. Não importa o que está escrevendo. Se está escrevendo uma autoficção, se está escrevendo um livro de não ficção, ou uma autoficção, ou se está escrevendo ficção. A vida ainda é a maior fonte de inspiração dos eventos, né, de história. E isso, quando a gente evoca a memória, a gente está dando um pouco de si. Quando me perguntam assim, qual o personagem que mais parece com você? Eu não consigo responder. Se eu olhar detidamente para muitos deles, eu vou encontrar algo de mim em cada um deles. Ou seja, é como se a gente se fragmentasse em muitas vidas. E elas pudessem, e a nossa vida pudesse conter todas essas. É algo estranho, né, de metafísico, mas, bom, quem senta 6h30 da tarde numa praça, né, para assistir um debate com alguém que faz arte e que quer viver de arte, tem que estar preparado para um pouco de loucura também, né? A loucura faz bem, essa loucura faz bem também. O que é que o preocupa mais neste mundo contemporâneo? O que me preocupa mais no mundo contemporâneo, eu acho que é a capacidade que o mundo, as pessoas têm perdido de sentir alteridade, de exercer alteridade, que é se colocar no lugar do outro, no lugar do diferente. Bom, aí quem é historiador, quem estuda, vai dizer que isso nunca existiu, de fato. Mas eu acho que hoje existe uma bandeira muito forte promovendo
esses muros, essas divisões, né, essas dissidências. E isso é algo que vai de encontro à humanidade, à vida em comunidade, a muito do que construímos enquanto comunidade humana, né? E daí eu vejo muitos conflitos, muitas divisões. Vejam o que está acontecendo, por exemplo, agora nos Estados Unidos, né? Um deslocamento em massa de imigrantes, né? que já viviam lá há anos sendo expulsos do país, ou o que acontece em Gaza, ou o que acontece em outros territórios de conflito, ou o que acontece em nosso país, né? Um país ainda marcado pela desigualdade, pelo racismo, pelos traumas coloniais, ainda fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Tem um pesquisador, um grande pensador, que é jovem, caribenho, Malcolm Ferdinand. Ele chama essa impossibilidade de coexistir, de coabitar, de viver com o diferente, de altericídio. E ele diz que é um projeto que nos acompanha de muito tempo, que chegou junto com o empreendimento colonial, né? Foi o empreendimento colonial que simplesmente aportou no continente africano e escolheu um traço neutro de um ser humano. Poderia ser qualquer outro, poderia ser a cor dos olhos, o cabelo, poderia ser qualquer traço, a estatura, mas escolheu um traço neutro, que é a cor da pele, para subjugar, explorar o outro. E o mundo ainda não se libertou disso. As pessoas negras continuam em risco, continuam ainda em risco. No Brasil, no Caribe, nos Estados Unidos, na Europa, em muitos lugares, né? É também por essa razão que nos faz refletir nos teus livros sobre essa questão da inclusão, na destruição de muros e na construção de pontes. E eu acho que a literatura ela tem essa capacidade, Conceição, de nos restituir. Ela vai na contramão do altericídio, da morte da alteridade. Por que a literatura vai na contramão de tudo isso? Porque ler o livro, ler uma história, é um princípio absolutamente oposto de apartar. É você viver a vida dos diferentes. Não importa quem você é, mas você lê uma história, se você tiver a capacidade de se colocar no lugar daquelas personagens, na vida daquelas personagens, você está exercendo a alteridade. No mínimo, depois de uma história, né, de uma história que lhe arrebata, de uma história que lhe toca, você vai sair diferente dela e vai sair mais sensível aos dramas humanos, aos dramas de muitos, que às vezes não é o teu drama, mas que diz respeito à humanidade, porque enquanto um ser humano estiver em risco de muitas maneiras, seja numa abordagem policial, seja para ser deportado de um país, seja não ter direito à terra, ao território onde habita, né? Como é o caso de muitos brasileiros, como é o caso dos palestinos. Se ainda um ser humano estiver em risco, a humanidade não pode estar bem, né? A humanidade está em risco, todos correm risco. Então, eu acho que a literatura devolve a capacidade da gente sentir a alteridade, se colocar no lugar do outro. A gente vai saber acolher as diferenças, a gente vai compreender as diferenças, a gente não vai ficar indiferente a tudo isso, né? A literatura vai nesse caminho oposto. Se a alteridade diz que não podemos coexistir, coabitar, viver juntos, né? Se não acolhe as diferenças, a literatura pode ir no caminho inverso, dizer justamente assim: não importa quem você se importa com o que está acontecendo aqui nessa história. Se você se importa com o mundo, você se importa com a vida também. Vem aí um próximo livro, é verdade? Vem. Essa história é engraçada. Alguém contou-me. Nunca mais.
Eu nunca mais eu digo assim, quando me perguntarem, não é você, tá, Conceição? Tá. Mas, às vezes, quando a gente vai lançar um livro, aí o jornalista quer preencher lá a página do jornal, né? Ó, você é jornalista. Quer preencher, dar uma informação, dar o furo. É assim que se chama em Portugal também, Também, Conceição? também. Furo de reportagem. Quer dar o furo. Aí você diz, não, eu vou escrever o próximo. Aí não te deixam mais em paz. Não deixam. Mas eu estou de férias, é diferente. Eu vim de férias. Você está não aqui tem como escritora câmara, também, exatamente. Não tem câmera, não tem nada. Então, Mas aí dá o furo. é inocente. Mas aí depois acaba um pouquinho a paz de Não, quem mas não é escreve. por mim, é por esta gente toda que aqui está. Não é verdade? Querem saber? Pois é. Olha. Pois é. Mas eu vou contar uma coisa engraçada, assim, porque às vezes você quer apenas entrar numa livraria, comprar um livro e ir embora, né? E aí você acha que ninguém te viu, aí você pega o livro, vai lá pro caixa pagar, diz, ufa, quase vou embora agora. E aí o rapaz do caixa, e quando vem o próximo livro? Olha, eu juro para você, Conceição, Incrível. eu estava num voo, Sim. não me lembro mais para onde, e eu estava de óculos escuro e um pouco cansado, e sentei assim e cochilei, né? Daqui a pouco tem claro, a pessoa que chamou não viu que eu estava cochilando. Eu só estou vendo assim, mexendo no ombro. E ele diz assim, e o próximo livro, sai quando? Aí parece um filme. Ainda bem que eu consigo separar as coisas, porque se fosse outra pessoa, ia ficar bloqueada, né? Ia dizer, meu Deus, estão esperando eu vou ser capaz de entregar algo bom, algo belo, algo que vai entreter essas pessoas. É interessante esses recursos todos da oratória, que até agora a resposta não veio. Não veio. Mas é isso. Mas por isso que eu escrevo, né? Ninguém conta o fim do livro no primeiro capítulo. A gente vai contando a história até chegar lá no final. Mas vou contar, Conceição. Antes de entregar Torto Arado para o editor no Brasil, eu avisei para o editor, eu compartilhei com o editor que era um projeto maior que teria desdobramento. Eu já estava escrevendo o segundo livro e teria uma outra parte, porque eu comecei Torto Arado achando que eu ia escrever um livro. E aí, lá neste livro, eu percebi que eu não ia dar conta de tudo aquilo que eu precisava escrever, que estava gritando aqui para ser escrito. E eu disse que ia ter um desdobramento, que seria uma trilogia que teria como foco a relação de homens e mulheres com a terra, mas não apenas com a terra do campo, não são apenas os camponeses. É com a terra, com o território, é o chão que a gente pisa, é a rua que a gente trafega, é a casa que a gente habita. Não existe vida, eu não vou nem dizer vida humana, vida de qualquer ser, se ele não puder habitar algum lugar, um chão. E esse é o drama de muitos seres humanos ainda hoje, né? De não ter o chão, né? que não tem terra, não tem casa, né? São sem teto, sem casa, sem terra, né? Vivem muitas ausências. Sim. São apátridas, né? Não tem um país para viver. Ou seja, esse é o drama de muitos humanos. O caso dos curdos, por exemplo, não é? Exatamente. Que é do Kurdistão. E aí, o que acontece? Foi publicado em 2023 Salvar o Fogo, e agora, não sei quando, será publicada, depende da editora, a última parte do livro. Eu estou escrevendo nos capítulos finais, viajando para encontrar os leitores, para circular com os livros, mas me recolhendo nas horas vagas para escrever em qualquer lugar, no hotel, no avião, em casa, porque quando a gente está nesse momento, né, de desenlace, de desfecho, de colocar um ponto final na história, a história está viva, está gritando aqui, né? Então, mas é uma história, Conceição. Vou só falar de antemão para meus leitores de Poços de Caldas. É uma história que vai falar daqueles que foram completamente desgarrados do chão, né? Desgarrados da terra mesmo. São aqueles que foram parar na cidade grande e que ali tiveram que reinventar a vida de uma outra maneira.
Mas eu não conto, porque senão... Já levantou o véu. Né? Contei, pronto. Itamar, vale a pena. Eu penso que as pessoas também têm essa curiosidade em relação àquilo que é o método. Fala-nos um pouco do seu método de trabalho. Há escritores que dizem que são muito bem organizados, mas há outros que se sentam diante do computador com a página em branco e durante horas não sai nada. No seu caso, como é que funciona? Eu não sou dos mais organizados, não. Eu vejo alguma organização no caos, né? Basta olhar para o universo. Aquela profusão de estrelas. Uma cidade, né? Uma cidade, as pessoas... Nossa, como é que não acontece uma tragédia, algo maior? As pessoas se deslocando para todo lugar. Talvez eu não seja a pessoa mais organizada, mas, para mim, a escrita ela é feita de muitas etapas. Existe uma etapa que eu chamo de pré-escrita, que é quando a história se escreve de outra maneira, não com caneta e papel ou com computador e papel. É quando a gente escreve a história aqui na imaginação, no nosso corpo, quando aparecem as personagens, surgem os encontros, alguns eventos que serão escritos. E, às vezes, eu passo muito tempo com essas imagens, com esses personagens, né, aqui na cabeça. Pode parecer que eu não estou fazendo nada. Alguém está conversando comigo e eu estou ali viajando e, às vezes, me pergunta se você escutou o que eu disse. E eu não consegui, porque a cabeça está em outra dimensão, está pensando na história, no que está acontecendo. Esse é o momento pré-escrita. Eu até brinco, porque durante muitos anos eu trabalhei com antropólogos, eu estudei antropologia. E aí o antropólogo, antes de escrever a etnografia, ele vai para uma comunidade, né? Pode ser uma comunidade indígena, pode ser uma comunidade religiosa, e ele chega lá, às vezes ele aprende o idioma, aprende a língua, né? Aprende a língua, aprende os hábitos, um pouco da cultura, passa meses até fazendo anotações difusas no caderno, até começar a escrever a narrativa que ele chama de etnografia. Comigo da mesma maneira, só que eu não estou no lugar. Esse lugar está dentro de mim, eu não estou lá. É o lugar que está dentro de mim, são as personagens que estão dentro de mim. E esse é o momento que eu chamo de pré-escrita. Quando eu acho que está tudo resolvido, que eu digo assim, não, a história eu já conheço bem a história, agora eu vou sentar, vou escrever. E eu começo a escrever, aí eu descubro que eu não sei muito da história, né? Que eu achava que sabia. Porque as coisas vão seguindo outros rumos enquanto você escreve, seguem outros caminhos. E aí a escrita é também reescrita, né? Porque a gente não escreve uma história de primeira, senta. São raros os escritores que fazem isso. Às vezes são gênios. Dizem que o Jorge Amado escreveu A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água em 48 horas. Eu não sei o quanto de verdade tem nessa história, o quanto de mito, mas eu não acho ela impossível, porque ele, de fato, era um grande escritor, um gênio, né? Tinha ali uma mente, uma profusão de ideias, de personagens. É muito provável que ele tenha escrito nesse tempo mesmo. Mas eu acho que, comigo, eu preciso escrever e reescrever muitas vezes, até eu sentir que eu encontrei a voz da história, o tom da história, a maneira que ela deve ser narrada. Foi assim com Torto Arado, foi assim com os contos, foi assim com Salvar o Fogo, e tem sido assim com esse último livro. Eu comecei já há algum tempo, há bastante tempo, e teve um momento que eu até duvidei. Será que vai para frente? Porque eu escrevia 10 capítulos e dizia, não é assim. Aí escrevia mais 10, achava que a história já estava fluindo. Eu dizia, não é assim. E aí escrevia mais 10, jogava tudo fora que eu tinha escrito antes, né? E aí dizia, não é assim. Até encontrar a voz, até encontrar o tom, demanda tempo. E isso é bom, isso faz parte do trabalho, né? Você só precisa ter paciência, porque a arte é assim. Imagine um escultor, ele pega uma peça e quantas vão fora antes dele escrever aquela que realmente vai permanecer, vai ficar ali para ser exposta, para decorar os lugares.
é isso mesmo, né? Trabalho artístico é feito desse talhar, né? Desse cuidado. E quem escreve não é diferente. Esse cuidado com a palavra existe também. Acontece olhar para trás, para os livros que escreveu e pensar, eu teria feito, se fosse hoje, de maneira diferente? Sempre. Mas eu não penso assim, eu já sei que isso é verdade. E primeiro eu achava que era comigo, mas aí conversei com muitos escritores aí com anos de estrada, que já publicam há décadas, e é a mesma coisa com eles. Eu acho que aquilo que foi escrito era o que podia ser escrito naquele tempo. Se fosse escrito em outro tempo, teria outras nuances, seriam outras ideias, teria outras palavras, seria narrado de uma outra maneira. É por isso que eu evito ler depois que publico. Assim, eu leio até o último dia, assim, quando diz vai para a gráfica, eu estou lendo e estou mudando. E os editores precisam ter paciência. Não são grandes mudanças assim na estrutura da história, mas são mudanças, porque você lê, você elimina um artigo, um adjetivo, muda o substantivo, porque a leitura é dinâmica, né? Basta um parágrafo até também. Às não é? vezes tira um parágrafo inteiro Isso. também. Enquanto não vai para a gráfica, você pode fazer tudo. E o editor precisa ter paciência, porque ele já leu e você mudou ali, ele não vai poder ler todo de novo, porque tem outros livros na fila para poder serem publicados, né? Então, mas já sabe que essa é a maneira de trabalhar. Agora, depois que publica, aí não dá para ler. não há Como é nada que a fazer. muda? Nós Não estamos dá aqui para ler. diante do expoente máximo, não é? Já tinha dito, da literatura brasileira e não só. Como é que se sente este facto? Porque é reconhecido por toda a gente, não é? 1 milhão de livros, de exemplares vendidos, ter esse reconhecimento. O que é que isso significa para si? Tem essa consciência? Não penso. A sério? Não penso. Eu fico até com vergonha quando falam assim, olha o escritor, não sei o quê. Eu fico, será que eu vou... algum dia eu vou decepcionar? Eu não vou querer dar. Eu não vou querer devolver o título. Eu vou dizer, não, vocês disseram que eu era 2 anos atrás, eu passei ali. Mas eu não tento pensar nisso. Eu até conversava com uma escritora ontem, eu dizendo assim, eu nem quero ler aquilo que escrevem, porque se você lê uma crítica negativa, você pode achar que você é pior do que você é, né? E se você lê uma positiva que diz assim, maravilha, você é o maior, você pode achar que você é melhor do que você é. Nenhuma coisa, nem outra é boa. Como é que lida, então, com a crítica? Eu tento me manter distante. Eu tento me manter distante da crítica. Já tive entrevero com crítica, assim, porque eu acho que tem uma crítica que é séria, que muitas vezes é feita por profissionais sérios, mas a gente vive num mundo estranho. O nosso mundo é muito estranho. É um mundo imediatista, é um mundo das redes sociais, é um mundo... A internet é um tribunal, né, onde as pessoas são julgadas, canceladas, execradas. É um mundo um tanto estranho, não tem direito a advogado nem a defesa. Nada. Né? Ela é destruída ali. E tem não só críticos, tem escritores que vão nessa onda e querem, no linguajar da internet, a gente que escreve tem que dominar todos os linguajares, né? É a lacração, é o que chamam de lacração, ou seja, tem gente que quer isso, mas o ideal é manter distância, não deixar que nem a boa crítica interfira no que você escreve, para você não se acomodar, não criar, não tentar ser diferente, ou achar que você é melhor do que você é. E a má crítica, às vezes, ela não contribui em nada, né? Pode te jogar para baixo. E aquele apenas de trabalho, muitos virão, né? O que é que... não dá para mensurar nada disso através de uma única leitura. Então, o ideal... Esse é um conselho, inclusive, que eu dou para os novos escritores. Se mantenham distantes, né? Tentem preservar a sua intimidade, o seu momento de criação. A coisa mais importante... Eu acho que o maior crítico de um escritor é ele mesmo, porque ele é uma batalha. Lê e relê o que escreveu,
acho que cada vez a gente fica mais exigente. Eu até falava sobre isso mais cedo. Ficamos mais exigentes. A cada livro você acha que vai ser mais fácil. Não, já escreveu 1, já escreveu 2, já publicou 4. Não, vai ficando mais difícil, porque a gente fica mais exigente. A fasquia Então, somos... é elevada, né? Exatamente, somos os maiores críticos de nós mesmos. E depois a gente pode ter a gente pode ter o privilégio de ter centenas, milhares de críticos, né, que são os leitores. Aí os leitores vão dizer assim: eu gosto mais deste, eu gosto mais deste livro, aquele outro não me tocou tanto quanto esse me tocou. E aí o próximo, aquele que ninguém dá valor, que vendeu menos, às vezes arrebata um leitor de uma maneira. Não depende muito disso. Como é que foi a crítica em relação ao livro em que aborda questões da igreja, os abusos sexuais, etc., que é um tema delicado, não é? Ainda bem que não teve... A igreja não me não procurou. Reagiu. Não. Pronto. Não me procurou. Pode ser que o próximo Papa, né, mande algum comunicado. E eu fui batizado. Fui batizado na igreja. Pode ser que eu seja excomungado pelo próximo, né? Vamos torcer que não. Eu ficaria... É possível. Né? Se for um Papa alinhado com essa extrema-direita no mundo, pode ser até que me excomungue, né? Tô brincando. Vai se portar com um escritorzinho lá no Brasil. Ninguém. Mas ninguém da igreja me procurou, não, para cobrar nada, para dizer, não, você escreveu. E foi até engraçado, porque na TV, quando teve o lançamento, eu participei de uma reportagem para um programa de TV. E aí a repórter foi lá comigo e tudo. E o padre não tinha lido o livro, claro. Ele abriu o convento desativado, mostrou tudo. Ele estava super feliz. Tinha um monte de beata ao redor dele, assim, fazendo massagem no pé, cosendo o coisinha dele que estava descosturado. Sim. Aí eu olhava para a repórter e dizia assim: eu acho que ele não leu, porque fomos bem tratados lá. Ainda bem, né? Ainda bem. Não tinha dado tempo. Não sei se a matéria fosse feita hoje, se iam acolher a gente, né, da mesma maneira. E por que essa temática? Essas histórias, no fundo, elas são atravessadas pela história do Brasil, né? Okay. É a história das personagens de uma família ou de algumas famílias que estão ali, mas é essa história de violência que fundou o Brasil, é a história colonial, a história escravista, a história do genocídio dos povos indígenas. E não dá para falar do colonialismo sem falar da igreja, do papel da igreja, o papel que a igreja tem neste evento histórico e de como impactou a vida de muitos, né? Quando chegaram no continente americano, não quiseram saber quem estava aqui, né? O que é que professava, quais eram suas crenças, seus deuses. A primeira coisa que fizeram foi fincar uma cruz cristã. E essa cruz simbolizou o apagamento de muitas histórias que existiam aqui. Acho que o sentido da igreja em Salvar o Fogo é este. Era impossível contar essa história sem contar a história da igreja também, de como ela impactou a vida das pessoas ao longo do tempo. Entretanto, nós temos também aqui a literatura infantil, não é? O que é que faz com que tenha lançado, no ano passado, pela primeira vez, um primeiro livro infantil? E se é para continuar ou não? Já agora. Eu quero continuar. Eu comecei com um pouquinho de chupim, medo, né? de chupim, de receio. Mas depois que eu vi tudo pronto, que eu vi as imagens, que eu vejo as crianças lendo e que participo de eventos que as crianças estão presentes, aí fica essa vontade de escrever novamente. Eu comecei essa conversa com vocês falando do meu maravilhamento pela leitura, pela escrita, pela literatura ainda na infância. Eu acho que escrever um livro para a infância é um pouco tentar compartilhar isso com os pequenos leitores, né? Sempre é possível que um adulto se torne um leitor, mas eu ainda acredito que sempre será mais fácil se isso for provocado, for incentivado na infância. Então, talvez seja a minha contribuição. E ainda bem que tem muita coisa sendo publicada aí, e muita gente trabalhando e pensando
a literatura para a infância mesmo. Quando eu tiver tempo, eu quero voltar. E agora a cabeça fervilha de ideias, de novas ideias para este público. Depois da trilogia, podemos esperar então mais um novo livro infantil. Olha o furo de reportagem. Pode, eu só não sei se vai ser o próximo. Ok? Vamos aguardar, então. Havia aqui mais qualquer coisa que eu queria perguntar-lhe, que tem a ver com a questão de... Como é que eu digo isto? Da internacionalização, não é? Sim. Esta coisa de ir lá para fora. Significa o quê, em concreto? Olha, mostra mais uma vez que a literatura não tem fronteiras, né? E acredito que muitos de vocês leem autores de outros países, não leem só brasileiros, leem brasileiros, mas leem histórias e autores de outros países. A literatura ela se debruça sobre a experiência humana. E a experiência humana ela é universal, né? Ela está em todo lugar. Por mais estranha que pareça aquela história, por mais exótica que possa parecer, ainda assim ela é calcada nos fundamentos humanos da nossa humanidade. Então, eu tenho acompanhado o desdobramento das traduções, dos lançamentos. Eu tenho participado de muita coisa, tenho viajado para muitos lugares para acompanhar quando as editoras me convidam, os festivais me convidam, eu tenho participado de muita coisa. Torto Arado chegou... recentemente assinamos um contrato para tradução em tamil. Deixem-me só introduzir agora, que, Tá. para quem não sabe, os livros do Itamar estão traduzidos em mais de 30 línguas, certo? Sim. Torto Arado chegou a 31 Isso. recentemente. É um livro realmente... É difícil de explicar o que aconteceu com esse livro. Ele ganhou um prêmio... Ano passado, ele ganhou um prêmio na França, o Prêmio Montluc. Ele foi finalista do International Booker Prize do ano passado. Foi a primeira vez que um brasileiro chegou à final do prêmio, né? Estava ali entre os 6. E isso tem um impacto grande. Salvar o Fogo vai sair, acho que ano que vem já, pela mesma editora, em inglês. Torto Arado ainda foi semifinalista do Dublin Award, que é um prêmio importante, e foi finalista do Prêmio de Tradução de Oxford. Também estava entre os 6 finalistas. Quem terminou vencendo foi uma escritora que é conhecida dos brasileiros, uma ruandesa, que está sempre aqui, é muito querida, publicada pela Nós, que é a Scholastique Mukasonga. Ela que terminou vencendo. Acho que esses desdobramentos mostram... Eu nunca sinto que eu estou sozinho nesses lugares, né? Estou ali falando de uma tradição literária, que é a tradição literária brasileira, que nos legou autores imensos, né? Autores que ainda fazem parte do cânone literário universal. E tenho visto outros contemporâneos meu também participarem, figurarem em prêmios. O Stênio Gardel, que é um escritor do Ceará, publicou A Palavra que Resta. Ano passado, ele ganhou o National Book Award de tradução nos Estados Unidos, né? Ou seja, um escritor brasileiro, né? A literatura brasileira despontando. Cada vez mais, quando eu transito por esses lugares, eu vejo mais e mais autores brasileiros contemporâneos sendo publicados, traduzidos. Ou seja, eu sinto que eu não estou só, e, assim como eles, devem sentir da mesma maneira. A gente tem uma tradição literária importante. Não foram poucos os brasileiros que figuraram aí durante muito tempo como nobelizáveis. O Saramago, que é português e terminou levando, e o Jorge Amado escreviam cartas, um torcia para o outro, né? Falava via a qualidade nos escritos um do outro. E, durante muito tempo, a gente não sabia se ia para o Saramago ou o Jorge Amado, e foi para um português, para o Saramago. Ou seja, não é algo novo. O Machado de Assis continua a receber traduções lá fora. Recentemente virou até né, porque uma influência americana leu um livro do Machado e viralizou, assim, esgotou a edição do Machado, que tinha acabado de publicar nos Estados Unidos, e
ou seja, despertou para a qualidade da nossa literatura, né? É uma literatura que já tem um caminho muito forte, muito firme, muito sólido. E o que tem acontecido na literatura contemporânea brasileira hoje não seria possível se não tivéssemos essa tradição. Então, eu nunca estou só, é sempre com os meus contemporâneos, com aqueles que vieram antes, com os escritores que me ensinaram a escrever e a gostar da literatura. Se o Itamar não fosse escritor, o que é que seria? Se eu não fosse escritor, o que é que seria? Eu adoro jardim. Eu passei por aqui hoje, vi. Eu acho que eu ia plantar, ia ser jardineiro. Sério? Uau! Porque não é muito diferente, não. Ver a vida despontar, crescer, ganhar forma, cores, né? Um livro é parecido com um jardim, assim. Quando você diz, tá pronto, eu escrevi, foi publicado, é uma semente só. Ela vai florescer quando for lida, né? A história vai florescer quando for lida pelos leitores. Não é muito diferente. E só de ficar, mesmo com sol, com chuva, de você ter aquele tempo, o silêncio, poder contemplar, poder criar as paisagens, eu seria feliz sendo jardineiro. Já viram o que nós estamos aqui a descobrir? Eu não sabia dessa possibilidade. Até durante muito tempo cuidei muito de jardim, de casa, não da casa alheia, da casa, que era o que eu podia fazer, da casa que eu morava, que eu habitava. Plantei muitas árvores, escolhi as árvores, escolhi as flores, e quando as flores terminavam seu ciclo, eu ia escolher outras. Fiz isso durante muito tempo. E já faz algum tempo, uns 2 ou 3 anos, que eu não consigo mais fazer isso. Eu sinto um pouquinho de falta. Qualquer dia desse eu me recolho em algum lugar para poder voltar a plantar outra vez. Depois da escrita, o que é que fica no final? O luto. Fica o luto. Parece uma coisa dramática, né? Mas não é. Porque durante o tempo da escrita, você dorme e acorda pensando na história, nas personagens. Você vive, você sonha com elas. Você sonha com a história. Você está ali, eu estou aqui conversando com você. Aqui não, porque você está exigindo muito de mim. Mas se fosse uma conversa, né? Se fosse uma conversa qualquer, certamente eu já teria pensado na história algumas vezes. Você passa muito tempo entre as personagens e quando você põe o ponto final, aquele mundo vai se afastando gradativamente de você. Eu não sabia disso. E aí, depois que eu terminava o livro, eu começava a sentir um pouco de melancolia. Mas eu nunca achava que era por causa do livro. Eu achava que era problema meu mesmo. Por que será que eu estou sentindo isso? Depois que eu escrevi Salvar o Fogo, eu passei umas 3 semanas que eu botei o ponto final, entreguei para o editor. Aí eu não voltei mais à história, né? Só depois, com as revisões. Mas aí se passaram 3 semanas e eu sentia que eu estava sentindo uma melancolia, uma tristeza. Primeiro eu achei que era cansaço, porque eu estava fazendo muitas atividades, né, participando de muitos trabalhos, e não era uma tristeza assim que eu não conseguia identificar. Aí, quando deu 3 semanas que o editor me mandou o livro de volta com as considerações dele e que eu fui reler aquilo, aí a tristeza foi embora, passou. Aí eu disse, agora eu entendi o que eu estava vivendo, é o luto. E lendo entrevistas de escritores, né, lendo biografias, a gente descobre isso também, que todos passam por esse processo de luto, né? Que é quando se afastam da história, das personagens. Aquilo é tão vivo, tão presente, que não tem como não se sentir afetado. É como se você viajasse. Imagine, eu viajei para Poços de Caldas e passei 1 ano e 6 meses aqui, conversando com as pessoas, fiz amigos, e, de repente, eu preciso viajar de uma hora para outra e ir embora. Claro que a gente vai sentir falta das ruas, do ar, das pessoas, da comida.
é mais ou menos isso, que a gente, depois da escrita vem o luto. Mas ainda bem que o luto também tem um prazo, né? Isso. A vida pulsa, a vida sempre pede, chama mais vida, né? E aí outras histórias virão para você se entregar a elas, viver o luto outra vez e por aí vai. Acho que, pelo menos, só mais uma questão. Nós, em 2020, enfrentamos a crise pandémica, não é? E o Brasil foi dos países mais atingidos à escala global, não é? A nível mundial. Nós, pelo menos em Portugal, o mercado livreiro sofreu uma quebra gigantesca, cerca de 40% ou mais. Como é que viu, nessa fase, o mercado livreiro em si e a literatura, não é? O papel da literatura, ou o futuro da literatura, se quiser? Olha, eu acho que vivemos aqui algo que foi um pouco paradoxal, porque eu li as notícias, as matérias, e os editores dizendo, eu sei disso em Portugal, foi exatamente como você falou, porque eu tenho contato com meus editores lá, Maria do Rosário Pedreira é minha editora, e eu converso, somos amigos, a gente conversa muito, ela costuma editar os livros comigo, mesmo quando sai no Brasil primeiro. E ela me dizia exatamente o que você está dizendo, Conceição. Mas aqui no Brasil, acho que foi um pouco diferente. As pessoas ficaram confinadas e passaram a ler mais naquele período. E aí, no ano seguinte, quando saíram dados de leitura, de vendas de livros, perceberam que tinha tido um crescimento na venda, né, no compartilhamento de livros. Foi um movimento diferente. Tanto que, depois que a vida voltou ao normal, aí parece que houve uma queda outra vez, porque as pessoas estão entretidas, né, com muito mais coisa, com livros, mas também com teatro, com cinema, com o carnaval. A gente passou 2 anos sem ter carnaval, né? Muita coisa para um brasileiro. Então, não tinha escapatória, a gente precisava ler mesmo. Mas eu vejo, passando por essas feiras, às vezes em cidades muito pequenas, eu vejo um interesse genuíno do brasileiro na leitura, nos livros. Acontece que a gente vive num país que é ainda muito desigual, e o livro é algo caro para grande parte da população, né? Então, enquanto essa desigualdade persistir, a gente vai ter problemas para fazer o livro circular, para tornar o Brasil um país leitor. Quem sabe, um dia, quando isso for minimamente sanado, quando a gente reduzir essa desigualdade, talvez o Brasil se revele uma potência de leitores mesmo. Sem dúvida. Eu acho que agora também é o momento de interagir um pouco, não é, com quem está aqui, tão generosamente também. Não sei se alguém quer aproveitar e colocar uma questão. Itamar, estará alguém disponível? A ideia é essa, não é? Alguém disponível? Está ali alguém? O microfone? Alô? Som. Uma pergunta notória. Isso, antes eu quero avisar que nós colocamos a Conceição para fazer a mediação, então os livros delas também estão, junto com o do Itamar, disponíveis. Eu disse do Itamar também para venda lá na entrada. Editora Todavia. Os livros já estão colocados de ambos. E uma pergunta, vou começar com uma pergunta muito especial e chamar uma pessoa muito especial para fazer a pergunta para você. Por gentileza, Alexandre. Alexandre Amaral. Isso, Alexandre Coimbra Amaral. Meu querido, olha, todas as vezes que você conta de você, e não foram poucas as vezes que eu te vi contando de você, sobre o seu processo de construção como leitor e depois como escritor, eu quero te contar uma história. Eu trabalhei durante 10 anos na Rua Lagoinhas. Meu consultório era em frente à casa de Jorge Amado. Olha, Rua Lagoinhas. A casa dele era no número 33. Ainda é, porque hoje é um memorial, né? Exatamente. E, portanto, fui lá muitas vezes, levei muitas pessoas ali e tal. 10 anos. E, recentemente, eu voltei à casa de Jorge Amado e tinha alguma coisa ali que me lembrava você. E eu fiquei me perguntando o que é que me lembrava tanto você. E eu me fiz uma hipótese, que eu vou jogar ela aqui e te pedir para comentá-la, porque eu acho que você, hoje, é o nosso Jorge Amado. É o escritor que nos orgulha internacionalmente.
é esse escritor que leva uma mensagem que não é universal, que é particular da nossa cultura, da nossa história, mas que universaliza a partir da sua habilidade de fazer a carpintaria dos dramas humanos. E eu queria saber se você sente alguma coisa nesse sentido, porque eu sei que você também é muito apaixonado por Jorge Amado, né? E o que se você consegue se sentir assim, de alguma maneira, com esse legado, porque de coração, você sabe que eu te amo, eu acho que você é o Jorge Amado contemporâneo. Vocês concordam comigo? Alexandre é querido, né? Que eu não fiquei com vergonha, Alexandre. Eles só me botam só me dão enrascada, perguntas difíceis. Imagine. Aí eu saio daqui, o que é que vão dizer lá na... Eu falei da lacração, né? Nas redes sociais. Vou dizer, olha, Itamar se comparou a Jorge Amado lá. Não tem limites, né? Amanhã já vai estar no jornal. Mas eu tenho um grande carinho e respeito pela obra do Jorge. É o que eu posso te responder. O quanto o Jorge foi importante para mim como escritor, como leitor e como escritor, porque o Jorge talvez tenha sido o primeiro escritor que eu tive contato que escreveu sobre personagens que faziam parte da minha vida, do meu cotidiano. Era o vizinho, eram as pessoas mais estranhas, era a gente do povo, o trabalhador que estava ali, vivendo no meu bairro, na minha comunidade, vivendo a minha história. Ele tornou isso possível. Foi uma identificação muito grande. Eu comecei a ler Jorge Amado por volta dos 15 anos. E eu tenho uma história com o Jorge. Não sei se você conhece, mas eu conto essa história sempre. É que eu frequentava uma biblioteca, não tinha livros em casa, então eu frequentava a biblioteca pública. Aí tinha a biblioteca pública dos Barris, que é lá no centro da cidade, mas a gente tinha que chegar com o nome do livro, não tinha acesso ao livro, e o bibliotecário ia lá, tirava o livro da estante e dava para a gente. E a gente lia, levava para casa, devolvia depois. Mas tinha uma biblioteca que eu gostava muito, porque a gente podia circular nas estantes, pegar o livro, escolher o livro que ia ler e levar com a gente, e devolver depois, que era a Biblioteca Juraci Magalhães. Ali, quase na esquina da Igreja de Santana, você que morou no Rio Vermelho, ali no Largo de Santana, a biblioteca. E eu frequentava muito essa biblioteca. Um dia eu saí da biblioteca, eu tinha uns 17 anos, e eu tinha uns trocados no bolso. Passei por uma banca de revista. A gente que é leitor, quando passa por um lugar que tem livro, logo a gente para, né? Não tem... A gente compra mais livros do que vai ler. A verdade é esta. E eu parei na banca e tinha uma edição bem popular de Capitães da Areia. Comprei e eu disse assim, não sei o que me deu na cabeça naquele dia, uma coisa de adolescente mesmo, né? Eu estou vendo esses dias, às vezes eu abro a internet, o jornal, para ler as notícias, aí eu vejo lá as pessoas dormindo na porta do hotel, a Lady Gaga está no Rio, e dormem, gritam e choram. Bom, dá para entender um pouco, porque às vezes dá uma loucura na cabeça da gente. Eu disse, eu vou na casa do Jorge Amado. Imagina, nem fui convidado. Uau. Não tinha sido convidado. Eu disse, eu vou lá. Aí eu fui na casa do Jorge Amado, bati na porta. Uma senhora que provavelmente trabalhava na casa atendeu, aí me deu uma vergonha. Eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Agora eu já bati, né? Aí eu disse assim, será que a senhora... Eu não quero incomodar, mas será que seu Jorge podia assinar esse livro para mim? Aí ela me pediu 1 minuto, ela fez assim, só 1 minuto que eu vou ver se ele está disponível. Aí não demorou muito, ela voltou, ela fez, entre, Dona Zélia está lhe chamando. Aí eu entrei, eu não queria entrar na casa, eu só queria que ela pegasse o livro e agora, aí o coração assim, né, acelerado.
Aí eu cheguei lá, o Jorge estava sentado em frente à TV. Era por volta da meio-dia, assim, 11h30 da manhã, meio-dia. E a Zélia, muito amorosa, né? Ela era muito generosa. Aí eu comecei, eu entreguei o livro, eu sou daqui, eu adoro os seus livros, adoro o que o senhor escreve. O senhor poderia assinar para mim? Aí dei o livro para ele. Ele olhou assim, ele fez, Zélia, esse livro está errado. Olha aqui o título. E era verdade. A editora, ele publicava pela editora Record naquele momento. Tinha publicado uma edição chamando o livro de Capitães de Areia. Muda completamente o sentido, né? É Capitães da Areia. E aí a Zélia olhou, fez, é verdade, eu vou ligar para a editora, né? Depois eu vou ligar para a editora. Eu sei que ele assinou o livro. A Zélia Gattai perguntou assim, você já leu algum livro meu? Eu disse, não. Aí ela foi na estante, tirou Anarquistas, Graças a Deus, autografou e me deu. Aí fez assim, agora você vai poder ler. E eu saí dali, eu devorei o livro. O livro é maravilhoso. E depois li quase tudo que a Zélia escreveu, porque pouca gente sabe, mas ela é uma grande memorialista. Ela escreveu a vida dela com o Jorge Amado, os lugares por onde eles passaram, né? O exílio, tantas histórias. A história do Brasil passa pela história deles. E é interessantíssimo. Depois eu fui conhecer a obra da Zélia e li tudo. E, Alexandre, talvez, eu vou ser bem honesto, nem meu pai, nem minha mãe sabia. Minha mãe sabia que eu escrevia, mas ela achava que eu não escrevia mais. Porque ela achou muito cedo os escritos, ela achou que eu estava perdendo tempo, então eu não queria que ninguém mais soubesse que eu escrevia. E aí eu falei para os dois. Talvez tenha sido a primeira pessoa que eu tive coragem de falar. Eu falei para os dois que eu escrevia. E aí eu vi bons conselhos deles. A mesma coisa, tenha paciência, leia muito, escreva, não tenha pressa de publicar. E eu guardo esse encontro como uma espécie de batismo. Eu brinco, eu fui batizado. Eu cheguei lá e eles generosamente abriram a casa e me ouviram o que eu tinha a falar e me acolheram e me deixaram essa memória tão rica, tão bonita, tão boa, né? Então, foi assim. Mas eu não posso responder o que você perguntou. Não, mas não precisa responder. Eu quero só dizer uma última coisa. No teatro tem um ritual que é a galharufa. Eu não sei se você conhece, em que um ator ou uma atriz renomado, né, que você admira, te dá uma bênção para você habitar ali aquele lugar, né, que é meio sonho, meio realidade, né? Então, os deuses do teatro supostamente agem da sua maneira arteira para que o jovem ator encontre, sem que ele se aperceba, o seu batismo. Ele é batizado antes dele pedir, ou antes dele sentir que ele está pronto. Eu acho que você viveu uma galharufa aí. Oxalá. Havia mais alguém que Só queria fazer um comentário? Alguma ali atrás? pergunta? Mais Está umas ali. 3 perguntas que o nosso tempo urge, Conceição. Mais umas 3 perguntinhas tudo dá para bem. fazer, né? Vamos ser Vamos lá. breves. Aqui, chega aqui, Está por ali mais gentileza. alguém? Chega mais pertinho aqui. É um bom sintoma, né, Itamar? É um bom sintoma, né? Esta participação e interação. Força. Primeiramente, eu queria dizer que eu estou muito nervosa, porque você é o meu escritor preferido. Uau! Meu nome é Helena, eu tenho 25 anos e eu também escrevo. E aí eu tenho 2 perguntas, na verdade. A primeira é, como que foi essa busca da sua editora? Porque eu tinha um perfil no Instagram que eu sempre postava algumas coisas lá, mas eram só para alguns amigos meus. E depois de um tempo eu comecei a fazer parte de um coletivo aqui em Poços. E hoje eu escrevo assim para mais pessoas além de mim mesma, que é aquela questão de eu escrevo para mim e de repente eu comecei a abrir para outras coisas. Então eu queria saber como que foi essa busca para uma editora aqui no Brasil, como que foi esse processo, se você tem alguma dica. E a segunda pergunta é que, sem querer dar spoiler, mas no livro do Salvar o Fogo, tem um parto que acontece ali. E eu queria perguntar como que foi essa construção daquela cena naquele momento, porque eu sinto que, quando aquela criança nasce no livro,
algo muito maior nasce. Parece que você que passou por aquelas dores daquela mulher e deu à luz naquele momento. Eu até brinquei com meu namorado, que eu falei, meu Deus, ele é um homem que descreveu um parto, acho que melhor do que eu, que sou mulher, descreveria. Então, como que foi para você a elaboração dessa cena, né? E se teve alguma coisa a mais que nasceu com você junto com o nascimento daquela criança? Obrigado. Seu nome? Helena. Helena. Obrigado. Eu vou começar pela última parte da pergunta. A literatura escrita tem essa força, essa beleza, né? Ela nos permite, desde que a gente tenha genuíno interesse, viver qualquer experiência, ser qualquer coisa, qualquer vida. Se a gente disser que uma árvore conta uma história e aquele pacto fizer sentido para quem lê, ninguém vai dizer o contrário. Se você diz que é um espírito que conta a história e aquele pacto fizer sentido para quem lê, ninguém vai dizer o contrário. A página em branco, ela é como se fosse um palco. E sobre a página em branco, a gente vai interpretar as vidas das personagens. E as personagens são homens, são mulheres, né? Tem um número, uma miríade de seres que podem ser personagens. E a gente precisa interpretar tudo aquilo. Eu sempre fui muito atento para as coisas que aconteciam à minha volta. Eu via as mulheres da família, quando chegava a hora de ter bebê, né? As coisas que se faziam em casa, as simpatias, as coisas que davam, os banhos quentes, os mingaus, né? Na Bahia tem uma coisa que se chama mingau de cachorro. Não sei se existe em outros lugares, que é uma coisa que leva pimenta, farinha de mandioca, que chamam farinha de guerra lá. É uma coisa que não é saborosa, não. Eu acho que é por isso que o bebê nasce também. Mas eu sei que dão para as mulheres que estão sentindo a dor para acelerar o parto. E a gente ficava ali em volta, querendo saber o que estava acontecendo, tudo, né? Não tem como não registrar essas memórias se a gente tem interesse genuíno pela vida. Às vezes a gente tem um interesse que nem tem consciência desse interesse. E daí, quando a gente vai escrever, existe uma profusão de memórias que afloram e que, se você souber descrever bem, pode provocar isso que te provocou, né? Eu gosto da literatura por isso, porque a gente pode transitar entre uma coisa e outra sem necessariamente ser ela. A gente brinca, eu digo, a gente brinca de Deus, que somos Deus. Quem escreve brinca de Deus, né? Porque cria um mundo, cria personagens, cria histórias, interfere na sua vida, nos seus destinos. E isso é um pouco brincar de Deus. Então, é mais ou menos assim que acontece. E sobre editoras, esse é um caminho que não é fácil para quem escreve. Precisa ter muita paciência e resiliência. Eu publiquei meu primeiro livro, que foi um livro de contos que está fora de catálogo, Dias, através de um prêmio literário que era concedido na Bahia. A gente concorria de maneira anônima, e um ano era contos, outro ano poesia. E no ano de contos eu escrevi e, assim, recebi o prêmio, era publicação, publicava por uma editora local, tinha uma noite de autógrafos. Foi assim que eu publiquei meu primeiro livro. Depois, eu escrevi um outro livro de contos e eu não tinha como publicar, continuava sem editora. Aí ficava atento a editais, e saiu um edital da Secretaria de Cultura que tinha um eixo literatura, e poderia acontecer muitas coisas. Eu me lembro que eu já tinha um livro escrito, eu escrevi um projeto, procurei saber como é que se escrevia um projeto e submeti. E o livro foi contemplado, eu pude publicar por uma editora local também. E foi interessante, porque aí eu comecei, como o livro era
era meu, foi financiado pelo projeto, eu comecei a mandar para as pessoas. Eu me lembro que saiu uma resenha no estado de Minas, aqui, um escritor que eu nem conhecia pessoalmente escreveu essa resenha, o Tadeu Sarmento. Escreveu, aí outro escreveu uma resenha lá em Santos, em São Paulo. Quando foi no ano seguinte, o livro foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria Contos. Aí eu senti mais segurança, mais firmeza, né? Mas eu cheguei a apresentar, dizer para os editores, esses 2 editores, que eu tinha um romance para publicar. Mas eles não se interessaram, porque eram editoras pequenas, já tinham fechado o calendário, né, da editora, não tinham interesse. E eu tive que correr atrás e mandei o Torto Arado para o Prêmio Leia. E o livro foi publicado em Portugal. Mas quando foi publicado em Portugal, Conceição, eu dizia, e o Brasil? E o Brasil? E agora? Eu quero que vá para o Brasil. Claro. Mas não sabia quando é que ia chegar, se alguém ia ter interesse. E aí eu me lembro que eu escrevi uma carta para o editor que publicou o livro da Todavia. Aí eu fiz um clipping das matérias que saíram em Portugal, peguei a edição portuguesa e mandei, escrevi uma carta e mandei para ele pelo correio. E ele recebeu o livro, a editora era uma editora nova, estava começando, e ele pegou e leu com muita rapidez o livro. Eu me lembro assim que ele deve ter recebido o livro numa quarta-feira, e no sábado ele mandou uma mensagem dizendo assim, eu estou lendo o livro e estou gostando. Na segunda ele já tinha terminado. Aí ele fez assim, nós queremos publicar, vamos fazer uma oferta. Pronto, foi assim. Não teve... Eu não tinha agente, não teve atalhos, né? Eu precisei bater na porta, assim. Você tem interesse? Né? Você tem... Parecendo aqueles... Quem é mais antigo, os vendedores de enciclopédia, antigamente batiam na porta da gente e queriam saber, né? Pois ir atrás, ir atrás. Itamar, uma última pergunta, pode ser? Pode ser. Por gentileza. Boa noite, Itamar. Queria agradecer sua presença aqui. Eu sou pós-caldense, participo da Flipos desde a primeira edição, quando eu era criança. Queria agradecer também aos organizadores do evento. O evento está sensacional, cada ano melhora. E eu queria te perguntar, a minha pergunta vai um pouco de encontro com a pergunta dela. Como que é para o brasileiro viver de literatura hoje no Brasil? A gente sabe que é difícil viver de arte no Brasil. Na pandemia ficou pior ainda. Eu queria saber como que foi para você passar a viver disso financeiramente e como é para quem está começando. Assim, quando que você conseguiu viver disso financeiramente e se manter escrevendo? Obrigada. Sim. Seu nome? Natália. Eu sou servidor público, Natália. Já faz uns 2 anos que eu pedi licença sem remuneração para poder experimentar como é que é viver como escritor, né? Aí eu pedi uma licença sem remuneração, uma licença de 3 anos. E digo, vou viver, porque eu estava no momento que o livro estava recebendo muitas traduções, eu recebia convites para participar dos eventos lá fora, no Brasil, e eu precisei negar muitos eventos, né? Porque eu não podia me ausentar do meu trabalho. E aí eu consegui essa licença e estou experimentando viver disso. E, nesse caminho, eu tenho encontrado muita gente que também vive assim, né? Eu vou ser honesto para você. O mais comum é que o escritor concilie a atividade de escritor com outra profissão. O Machado de Assis, que eu falei aqui já várias vezes, era funcionário do Ministério da Agricultura. O Guimarães Rosa, diplomata. O Carlos Drummond de Andrade se aposentou na Biblioteca Nacional. Todos eles tinham uma profissão. A Clarice Lispector, quem vai ler as cartas da Clarice, ela fala dos perrengues da vida, né? A falta de dinheiro, ela tinha que escrever crônicas para o jornal para poder se manter, né? Não é uma vida fácil.
eu acho, embora hoje haja mais pessoas publicando, eu acho que hoje tem mais oportunidades de se viver dessa maneira, de se viver como escritor. Porque, no tempo desses autores, eles precisavam viver basicamente de royalties. Quem conseguia isso naquele tempo era o Jorge Amado, que era um autor muito popular. Tinha tiragens enormes. Assim, quando publicava um livro, era 100 mil exemplares de uma vez publicado e esgotava em meses, semanas, às vezes. Ele conseguia viver de royalties. E ainda era traduzido lá fora, e muito vendido lá fora. Já hoje, os escritores têm mais oportunidades de viver como escritor, porque eles não são tão dependentes dos royalties. Eles têm lá a sua parcela dos royalties, mas eles circulam em eventos literários, eles são convidados para dar palestras por instituições, empresas. Tudo isso é remunerado também. Então, se ele é um autor que começa a circular, se ele está se projetando, se ele começa a receber convites para participar de feiras, de outras atividades, e se ele levar tudo aquilo a sério, continuar publicando, formar um público leitor, é possível que ele consiga viver como escritor. Já não é mais uma coisa de outro mundo. Eu conheço muitos escritores que conciliam as duas atividades, mas, em determinado momento da vida, deixa aquilo de lado e vai viver como escritor. Vou dar um exemplo. O Milton Atum era professor da Universidade do Amazonas e ele já tinha publicado, acho que, 3 romances, teve um grande acolhimento do público, da crítica, recebeu prêmios, traduções. Ele deixou de lado o trabalho e foi viver como escritor. Eu tenho uma escritora que eu gosto muito, a Socorro Racioli, eu sempre falo dela, que é lá do Ceará. A Socorro publicou um romance, 2 livros. Eu falei dela, né, que eu abri o jornal hoje. Ela viveu muito tempo coordenando um curso de escrita criativa na Unifor, mas não deixou. Ela publicava livro infantil, publicava livro para adolescente, publicou romance para adulto, e, de repente, a carreira dela deslanchou. Ela já era conhecida, né? Mas aí os leitores compraram. Ela agora fez 200 mil livros, né, vendidos. E é convidada para os eventos literários, ou seja, ela deixou agora a coordenação da escrita de lado e ela está vivendo exclusivamente como escritora, assim como eu tenho feito durante esse tempo, né? É possível, mas a gente não pode contar somente com isto. E isso também não deve ser um obstáculo para quem quer escrever. Só vou escrever se eu puder viver como escritor, né? Se aquilo é importante, se faz parte da sua vida, tenta conciliar as duas coisas. Mas hoje é mais fácil. Eu sinto que é mais fácil, olhando toda a trajetória dos escritores que vieram antes e dos escritores que vivem hoje. Eu acho que é mais fácil que ocorra, que aconteça alguém viver como escritor hoje, porque antigamente não tinha essa profusão de feiras, de eventos, de palestras, né? E, quando existia, ainda não queriam remunerar as pessoas, achavam que não era necessário. Mas hoje já se criou e ainda bem, uma né? economia voltada para o livro, para a literatura, que permitem as pessoas não depender exclusivamente de royalty. Aí fica mais fácil viver só como escritor, mas sabendo que não vai dar para ficar lá no seu escritório, no seu quarto, escrevendo somente. Até existem esses escritores que fazem isso. Sim. E conseguem viver de royalties. Vai ter que ir para a rua, ir para o mundo, conversar com os leitores, circular, né, para tornar seu nome conhecido, para autografar livros, para participar de feiras literárias, conversar, enfim. Vai ter que conciliar com outras coisas. A importância dessa proximidade. Estamos a chegar ao fim. E eu quero agradecer a toda a gente que aqui está. Ou seja, passaram-se 2 horas, começamos às 6h30, são quase 8h30 da noite. E olha como está, eu continuo a dizer sala, apesar de estarmos ao ar livre, esta sala composta, não é? As pessoas não saíram, mantêm-se aqui. Últimas palavras, o que é que quer dizer a cada uma destas pessoas que aqui estão? Eu quero agradecer imensamente, né? Imagine, conseguir manter
por 2 horas um público tão grande desse aqui na Flipossos. Agradecer a Gisele pelo evento, pelo carinho, pela acolhida, pelo festival, né? Agradecer por tudo, por vocês estarem aqui e espero voltar mais vezes, né? Para essa cidade linda, que não vai dar tempo de conhecer, aí vai ficar um gostinho de voltar outras vezes. Será de voltar, então. Obrigada a todos, obrigada à organização, parabéns. Gisele, muito obrigada. Deu tudo certo, tá vendo? Você tirou de letra. Imagine, 30 anos de experiência.